Reclamação trabalhista. O cara fala, não fazia horário de almoço. Né? E ele requer que a empresa pague toda aquela hora de almoço. Aí o empregador vem pé da vida para mim e diz assim, doutor do céu, esse filho que eu tinha como filho aqui, né? Agora ele virou filho de outra coisa, mas antes ele falava, ô meu filho. Mas ele fala o seguinte, esse cara me dava trabalho, porque ele era fisiculturista. Tem um exemplo disso. Ele era fisiculturista. Ele tinha que se alimentar de 3 em 3 horas, ele parava 15 minutos de 3 em 3 horas. Ele não fazia horário de refeição por causa disso, doutor, porque ele fazia todo o horário de refeição picado. Ou seja, ele me dava mais trabalho porque picava tal, e eu já não gostava disso, mas eu achava que, para não ter problema, né, eu deixava ele fazer. Falei, mas peraí. E ele assinou, o importante é se ele assinou, ele assinou. O fato do seu empregado fazer academia, achar que vai ter uma alimentação fitness comendo de 3 em 3 horas, né? Rasgou a CLT que diz o seguinte, olha, o empregador é obrigado a conceder no mínimo 1 hora de refeição. Rasgou isso. Né? Ou seja, uma simples matrícula na academia de musculação do seu empregado vale mais do que a nossa lei de 1943. Né? Que absurdo. Você tem... Não pode. Pô, mas... não pode. Ele não pode falar Gente, que não quer isso é almoçar. muito comum. Eu acho que esses exemplos ajudam muito ao nosso ouvinte, né, a entender exatamente que não é possível. Eu tenho uma aluna que ela fazia algo muito parecido com isso. No contrato de trabalho, diz que eram 2 horas de almoço. E ela já tem um restaurante há mais de 20 anos, e ela é gente boa pra caramba. O que ela fazia? Ela pegava essas 2 horas de almoço, é muito tempo para ficar parado. Eles almoçavam 1 hora e faziam meia hora de manhã, meia hora de tarde. E assim a vida seguiu maravilhosamente bem. Até que essa funcionária que trabalhava com ela há 18 anos começou a gritar aos 4 ventos que ela roubava todos os empregados, que ela roubava 1 hora de almoço por dia. E de fato, é isso que acontecia. Ah, mas eles faziam meia hora de manhã, faziam meia hora de tarde. Não, você deu meia hora de manhã, meia hora de tarde. Deu porque você quis. E você roubou 1 hora do almoço. Então não existe isso. No contrato de trabalho dela, estava muito claro que são 2 horas de almoço. Por isso que você tem que ler o teu contrato de trabalho. Ela, na verdade, ela nunca nem tinha lido. Ela não sabia nem onde estava o contrato. E quando ela foi achar o contrato, estava lá, 2 horas de almoço. A funcionária sabia. Ela não. Olha só a confusão. Uma funcionária depois, que trabalhava lá há 18 anos e resolveu botar a boca no trombone. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o nosso patrimônio é muito caro, gente. Sim. Custou para comprar, para de repente se perder tudo aí numa bobagem dessa. Carmen, o empresário, ele se preocupa, né? Ele vai comprar uma máquina, que ele lembra da taxa de juro, quando que vai encerrar o financiamento daquela máquina para a empresa dele, ele lembra quando vence o contrato de locação do estabelecimento que ele está usando para a empresa, mas ele não conhece o contrato de trabalho. Não sabe nem quando vai vencer o período de experiência. E geralmente resolve mandar embora depois que já venceu, e aí às vezes deixou passar 1 dia. 2 dias. E aí tem que pagar multa, tudo. Por que ele tem que pagar multa? Porque é responsabilidade dele, gente. Não é porque a lei é... eu não sabia. Você não sabia, você não pode ser empreendedor. Você tem que ser empreendedor sabendo o que você vai fazer, o que você vai empreender, né?